Olá, tudo bom? Voltamos agora para a nossa sequência. Esse é o terceiro vídeo que eu estou procurando detalhar para você o máximo possível de informações sobre o formato ou os formatos de mestrado, do programa de mestrado no Brasil. E agora, nesse vídeo, nós vamos falar dos formatos de mestrado acadêmico. E quais os formatos, então, de mestrado acadêmico no Brasil? Então, nós temos, para você fazer no Brasil, regulamentado pela CAPES, nesse ano nós temos, ano de 2020, que a gente nunca sabe quando você vai assistir esse vídeo, né? Então, nós temos o modelo de mestrado presencial. O que é o mestrado presencial? São onde os créditos e as orientações são realizadas em formato inteiramente presencial. Ou seja, mesmo que nessa pandemia se tenha utilizado mecanismos, ferramentas e meios para que essas aulas tecnológicos, para que essas aulas tivessem ocorrido, foi formatado aquele modelo presencial mesmo, da gente ter que ficar online naquele período que o professor está lecionando em tempo real. Então, embora não estivesse em espaço físico, ainda continua sendo presencial nesse formato da necessidade de participação das aulas online em tempo real. Eu acredito que daqui para frente vai ter algumas discussões nesse âmbito, mas o que interessa para a gente nesse momento é que você saiba que existem, e a maioria dos programas de mestrado exigem que os créditos, ou seja, a maioria dos créditos, as orientações e a defesa da dissertação sejam realizadas de forma presencial. Existe ainda o formato EAD. Então, o que eu coloquei aqui para você? Os créditos são realizados em formato EAD, então eles podem ficar gravados e você vai vendo as aulas conforme o seu tempo e participando daquelas atividades exigidas conforme o seu tempo. Porém, a resolução diz que você tem que cumprir uma carga presencial. E o que eu estou vendo é que essa carga presencial ela é dada no sentido das orientações. Então, algumas orientações têm que ser presencial, as orientações que se dão ali com o encontro seu com o orientador, e a defesa da dissertação de forma presencial também. Agora, a partir desse ano de 2020, já tinham alguns programas de mestrado tentando funcionar dessa forma, mas eu acredito que agora a gente tenha uma alavanca, assim, um tiro de mestrado nesse formato aqui, ó, híbridos ou híbrido, tá? Como que é esse modelo híbrido? Esse modelo híbrido, ele mistura os dois jeitos, ou seja, eu posso dar aula, eu vou ter até o meu ambiente ali com as pessoas que queiram estar ali, eu posso nesse momento estar transmitindo o EAD, para que as pessoas também vejam, independente do espaço físico temporal, que elas consigam assistir aquela aula ao vivo e também deixar gravado, caso elas queiram assistir posteriormente no melhor horário. A outra opção é que as orientações também misturem, ao invés de ficar todo o tempo aluno e orientador, possam se dar também de forma online e também misturem essa questão da defesa da dissertação e os demais cumprimentos de créditos que também podem mudar ou modificar de esquema de acordo com a instituição. Então, esse modelo híbrido não é um modelo muito bem definido, mas é um modelo que utilizaria de todas as ferramentas para que funcione, para que alcance o máximo de número de pessoas. Agora, vamos ao próximo tópico aqui, o que você tem que saber sobre o mestrado acadêmico. Beleza, gostei, professor, até aqui eu me encaixo, eu quero ser pesquisador, eu quero ser professor, entendi como funciona esse formato EAD, híbrido, presencial, vou começar a pesquisar sobre isso. O que eu tenho que fazer dentro do programa? Aqui eu estou falando dentro do programa, tá?
Depois eu vou falar sobre ingresso ao programa de mestrado, mas aqui eu já estou considerando que você está dentro do programa. Aí você está nesse programa de formato de mestrado acadêmico, o que você vai precisar? Primeiro, cumprir créditos. Então, cada programa tem especificado a quantidade de créditos que você vai ter que cumprir. Por exemplo, esse programa você vai ter que cumprir 40 créditos. Para você cumprir esses 40 créditos, você tem que ter X% de disciplinas obrigatórias, ou seja, você querendo ou não, você tem que fazer ou Y ou X ou Z disciplinas que são obrigatórias aos programas. E aí você vai escolher qual você quer fazer dentro daquele crédito. Então, vamos supor que disciplina obrigatória equivale a 5 pontos, 5 créditos. Ok, eu vi e cumpri esses 5 créditos. E aí você tem algumas disciplinas eletivas, então você tem que cumprir mais 10 pontos de disciplinas eletivas e cada disciplina vale 5 pontos. Significa que você tem que fazer, então, 2 disciplinas. Mas além disso, você tem que publicar um artigo científico que vale tantos pontos, ou participar de congresso que vale tantos pontos, publicar resumos expandidos, simpósios, colóquios, seminários, enfim. Você vai ter que cumprir todos esses créditos que você vai escolher. Então, você tem como adaptar ali de acordo com a sua necessidade os créditos que você vai escolher. Também estão nesses créditos as orientações que eu coloquei aqui, mas eu coloquei separadinho, você vai entender por quê, e a dissertação, então a qualificação e a defesa equivale a um determinado crédito. Então, depois que você fez tudo isso, as partes obrigatórias, as partes que você pode escolher, somando os pontinhos, você conseguiu fazer os créditos obrigatórios do programa de mestrado. Lembrando que o produto final do programa de mestrado acadêmico é a dissertação. Então, você pode ter feito todos os créditos. Se você não apresentou a dissertação, não passou pelo processo de qualificação, não passou pelo processo de defesa, você não é um mestre. Um mestre só se dá quando você cumpre todos os créditos, participa das exigências que tem que fazer e apresenta a sua dissertação final. Para isso, o que você vai precisar fazer? Passar pela uma sequência de orientações. Então, você vai ter um orientador, uma pessoa que vai lhe acompanhar, e aí ele vai te dizer como que você deve pensar, o que você deve investigar para fazer essa sequência de orientações. Você vai ter obrigatoriamente que preparar um projeto. Esse projeto, geralmente, você prepara um para ingressar, porque os professores, no processo de mestrado acadêmico, no processo de seleção para você entrar no mestrado acadêmico, ele quer ter a consciência, ele quer ter a identidade de que você entende inicialmente o que você está fazendo, ele vai avaliar a sua profundidade de conhecimento de pesquisa, ele vai avaliar se você tem já uma escrita acadêmica, o que você entende na composição desse projeto, como que você funciona, tudo isso vai ser avaliado. E aí você ingressa ao programa de mestrado. Pode acontecer que no programa, e é muito comum que isso aconteça, viu, pessoal? Pode acontecer que fazendo ali o programa, você converse com outros professores, você tem várias disciplinas, tem contato com colegas, com várias linhas de pesquisa. Então, pode acontecer que você mude o projeto. Só que você, mesmo mudando esse projeto, e é muito comum que isso aconteça, você vai ter que desenvolver um projeto. E esse projeto vai virar a sua dissertação. Essa dissertação não é assim, eu fiz, escrevi, vou passar e vou entregar e pronto. Não é. Tudo que você pensa sobre TCC, monografia, publicação, que pode ser um pouco mais fácil, para dissertação isso não funciona. Você vai ter que passar por um processo que a gente chama de qualificação, ou seja, quando o seu trabalho chegar num determinado nível de maturidade, que aí você vai ver com o seu orientador, você vai apresentá-lo para uma banca. Essa banca ela deve ser composta no mínimo de 3 pessoas, mestres ou doutores, tá? É o nível que já está, que é aquele que você está pleiteando,
ou doutores, tá? Preferencialmente doutores, que vão avaliar ou vão dar nota, vão dizer se você foi aprovado ou não, para poder concluir esse trabalho. Então, essa qualificação ela é oficial, ela entra no Diário Oficial, você tem critérios para fazer esse depósito dessa qualificação que você faz na secretaria, tem que ter um formato específico, um tempo antes para que você convide essa banca ou envie esse material para a banca. Existe toda uma burocracia aí que fica registrado. Depois disso, depois desse processo da banca, a banca vai falar tudo o que ela quer que você faça, que você mude ou que não. Você pode ser aprovado, se você foi bem orientado, se você estiver levando isso a sério e for bem orientado a atender esses critérios, você vai ser aprovado e ganhar indicações para que você termine seu trabalho. Se você foi reprovado, aí você tem que recomeçar na maioria das vezes e o tempo é muito curto para você apresentar o outro trabalho. Às vezes são 30, 40, 50 dias, depende do tempo que você está no programa de mestrado. Então, você tem que passar pelo processo de qualificação. Qualificou, a banca aprovou, tá? O que você vai fazer? Você vai concluir esse trabalho. E aí, você vai concluir e fazer a defesa da dissertação. Assim como a qualificação, também tem todo um protocolo, você vai ter que imprimir, vai ter que ver se a banca vai ser a mesma, é sempre bom que seja, o seu orientador vai estar nesse processo, vai convocar, sai no Diário Oficial, é uma defesa pública, tá? E aí, outras pessoas também podem participar desse processo e você faz essa defesa dessa dissertação. Terminando isso, aí sim, você, depois que sair uma ata de defesa, de defesa final, aonde os professores assinam tanto a parte de qualificação quanto a de defesa final, os professores assinam, a secretária vai lá, carimba, aí sim, você cumpriu o crédito, você participou do que tinha que fazer nesses créditos, fez o seu projeto, fez sua dissertação, a sua qualificação, defendeu sua dissertação, aí sim você recebe o título de mestre. Os programas no Brasil atuam, na sua grande maioria, eu estou falando porque muita coisa pode mudar, nós estamos em 2020, é o quadriênio da avaliação da CAPES, então pode ter alteração posteriormente. Mas até hoje, até 2020, o que a gente tem? O tempo mínimo de 18 meses, então mínimo, eu quero entrar no mestrado e fazer logo. No Brasil, mestrado reconhecido pela CAPES, que vai te dar autonomia desse exercício como mestre no Brasil, você vai atuar com no mínimo 18 meses e no máximo 30 meses. Lembrando que o período normal são 24 meses, e aí para conseguir esses outros 6 meses, você vai ter que fazer um requerimento pedindo aí um tempo maior para apresentar sua dissertação. Professora, não consegui apresentar em 30 meses, deu muito ruim, muito ruim, muito ruim. Na maioria dos programas de mestrado, você perde tudo aquilo que você fez. Então, você tem um tempo, senão acontece o que a gente chama jubilar. Como que você vai saber qual que é esse tempo? No edital, tá? Já aparece isso. Se não aparecer, você tem que ir na secretaria, você tem que perguntar quanto tempo eu tenho. Tipo, posso trancar e voltar de 6 meses? Quanto tempo eu posso trancar? Você tem que ver todos os ordenamentos do programa, tá? Para que você não venha se arrepender depois. Esses ordenamentos são rígidos, são específicos e nem você entrando com o juiz, dificilmente você vai conseguir, a não ser que você tenha uma causa muito, muito, muito superior. Mas na maioria dos casos ocorrem assim. Entrou num curso de mestrado acadêmico, a sua ideia é ingressar, é estar nesse mundo acadêmico, entendendo isso aqui e cumprindo certinho. Lembrando que eu estou falando de mestrado acadêmico realizado no Brasil, reconhecido pela CAPES, tá ok? Vamos à nossa sequência da nossa série aí de vídeos falando os detalhes dos programas de mestrado ou do programa de mestrado, para que você possa aí abrir o seu universo, entender um pouquinho mais sobre isso, e a gente volta no próximo vídeo.
peço para vocês encarecidamente que você não se esqueça daquelas 3 coisinhas: deixar o seu comentário, deixar seu like e se inscrever no canal. Um grande abraço e até já!